Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Geopoliticando. Espero que todos vocês estejam muito bem. Eu imagino que vocês devam ter visto ontem no vídeo aquela caixinha de contexto, né, que eles fazem para descredibilizar o vídeo. Então, para vocês verem como está complicado, né? Eles disseram que os termos que eu utilizei fazem parte de uma teoria da conspiracy. Nem vou repetir o termo para não aparecer outra caixinha de disclaimer dessas. E aí eu achei interessante aqui o comentário da nossa amiga Margarete, que está sempre aqui no canal, né? Ela disse: a verdade está com os teóricos da conspiracy. Complicado, pessoal. É cada vez mais desanimador, né, tentar trazer informações para vocês. Mas pelo menos quando vocês abrem o vídeo, vocês devem estar recebendo aquela propaganda do Jeff Bezos e Elon Musk. Elogiando ele, né? De certo é porque eu falo tão mal aí do Elon Musk, como diz o homem da propaganda aí, que eles querem fazer um contraponto aí, sei lá, mas enfim, vamos adiante aqui. É só falsidade, né, pessoal, e fraude. Olha só, a tal da Greta, né, abandonou a luta pelo futuro do planeta para se juntar aos protestos do Hamas. Então veja só que eles estão todos dentro de um bloco, né? Eles trabalham todos para um mesmo fim, no final das contas, né? Eles têm o mesmo objetivo, então eles englobam todos os temas do planeta, a política, a economia, essas questões políticas, tudo isso aí está encaixado dentro de um mesmo viés. E são sempre os mesmos manipuladores, né, que manipulam esses bonecos aqui e esse aqui não é um boneco qualquer, esse rapaz aqui, ele pertence a uma família bem importante, né, se vocês forem pesquisar. É o rapaz mesmo. Vamos lá. O salvador do planeta, Greta Thunberg, de 21 anos, diagnosticado com síndrome de Asperger, toque, mutismo seletivo. Por que eles fazem isso? É só para dizer, olha só como ela é inteligente, né? E para justificar tantas crianças com vários tipos de problemas, né? E mesmo assim sendo líderes de destaque mundial. Só que eles não estão explicando também por que tem tanta criança com problemas hoje em dia, né? Claro que eu nem posso falar aqui também, né? Mas vocês devem imaginar também. E cada vez vai ter mais pelo andar da carruagem, aparentemente, a gente tem que dizer, né? No sábado ela participou com Kifil e não sei das quantas nos protestos selvagens em Malmö, na Suécia, contra a inclusão de Israel no festival Eurovision da canção. Na verdade, é até uma vergonha, na minha opinião, né, eu tenho que dizer, participar de um festival desse. Para mim, participar de um festival desses é mais ou menos como chamar para você algum tipo de maldição. É a minha opinião, né? Opinião acho que ainda posso ter. Né? Mas, enfim, é uma maneira aí deles tentarem boicotar Israel. Então, vocês veem aí que o bloco que quer salvar o planeta, né, está se opondo ao Israel, ou melhor, está apoiando aí o Hamas, né? Segundo o site jewishpress.com. Nós sabemos quem são os títeres aí desses bonecos. E um deputado iraniano teria afirmado que Teherã já possui os equipamentos nuke, né? O Ahmad Bakhashen Ardestani, nossa, que nome difícil. Ele disse ao site Roidad no 24, que acredita que a decisão do seu país de arriscar atacar Israel em abril resultou da sua posse de equipamentos nuke, informou o Iran International na sexta-feira passada. Isso aqui não quer dizer nada, né, pessoal? Pode ser que eles simplesmente combinaram, né, a classe dominante do país, com certeza deve ter combinado com o deputado para que ele se manifestasse nesse sentido, talvez por um blefe, talvez para realmente confundir a inteligência, né, dos países adversários a ele, e ao final de contas não se conclui nada só porque ele vem e fala isso aí, né? Mas enfim, que é mais uma declaração no sentido daquilo que a gente também desconfia. Eu já tenho dito para vocês que os equipamentos que eles têm, que talvez não seja exatamente aquilo que as pessoas pensam, né, que seria aquilo que teria devastado Hiroshima e Nagasaki, mas que tem sim poder de devastação, eles eventualmente já teriam há muito tempo, né? A gente falou sobre isso na live lá da comunidade. Então ele é um dos principais conselheiros da política externa do líder supremo Ali Khamenei, o Kamal
Karazi, daí não é o deputado, ele teria afirmado que se Israel atacar as instalações nucleares do Irã, Teherã irá rever a sua doutrina nuclear. Então aí ele já dá a entender que eles ainda não têm o equipamento, né, e que eles estão apenas produzindo urânio para energia elétrica e etc. E aí aqui um site de viés globalista, liberal, The Guardian, que vai no mesmo viés da Greta, diz o seguinte: será que Biden finalmente deixará de permitir o governo extremista de Netanyahu? O líder israelita está a prolongar a guerra e a minar o cessar-fogo por razões políticas. Biden pode endurecer? Eles perguntam. Então eles dizem assim: na segunda, os militares israelitas ordenaram aos palestinos da cidade de Rafah que evacuassem antes dos ataques aéreos, o que desencadeou receios de que Israel estivesse a iniciar uma invasão terrestre da cidade mais ao sul de Gaza, onde 1,4 milhões de palestinos se abrigaram. Horas depois, o Hamas anunciou que teria concordado com a proposta de cessar-fogo delineada pelo Egito e pelo Catar. Mas o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu rejeitou o acordo e redobrou seu plano de invadir Rafah e alcançar uma vitória total contra o Hamas. Então vamos ver aí como é que vai se dar esse braço de ferro, né, entre o Netanyahu e o Biden. Eu acho que o Netanyahu ele só vai ceder se as circunstâncias se desenharem diferente do que estão, mas não por pressão do Biden. Isso eu não acredito. E vamos adiante. O impulso da Rússia na África dispara o alarme. Grande caos preparando-se. O que eles estão falando aqui? Na verdade, há alguns sites. Esse aqui é o Newsweek. É um site bem conhecido, newsweek.com. Há alguns sites dizendo que tanto Rússia quanto China estão investindo pesado na sua influência dentro da África, né? Vocês lembram que a Rússia tinha os mercenários dela lá dentro, né? Inclusive quando houve aquela revolta dos mercenários que haviam saído da África e ido lutar na Ucrânia, depois marcharam rumo a Moscou, depois fizeram um acordo com Putin, aí o líder dos mercenários acabou desaparecido, né, da existência humana. Mas enfim, desde a época a gente vem relatando aí a influência crescente da Rússia e da China na África. E a África é um país riquíssimo em minérios e tem uma terra em várias partes do continente que é muito rica também para plantio, né? Então a Rússia expandiu rapidamente a sua presença militar na Líbia, concluiu uma investigação, provocando alarme num momento de tensões elevadas entre Moscou e o Ocidente em meio à guerra na Ucrânia. Citando fontes das agências de segurança da Líbia e dos militares russos, o site independente russo Verstka, o Al-Eyes On Wagner Project e o meio de comunicação financiado pelos Estados Unidos Radio Free Europe, descobriram que só nas últimas semanas, pelo menos 1.800 soldados mercenários russos foram destacados para o país do norte da África, tendo alguns sido transferidos para o vizinho Níger. Esse All Eyes on Wagner me lembra aquela marca Verizon, né, de celular. Inclusive eu tenho que tratar disso lá na comunidade. Isso aqui é todos os olhos virados para, né? Então é um projeto aqui que faz um monitoramento do grupo Wagner, que seria aqueles mercenários que eu comentei anteriormente. Então o grupo mercenário Wagner manteve uma presença secreta na Líbia, dizem eles aqui, após a deposição de Muammar Gaddafi, apoiado pela OTAN em 2011. É aquela deposição em que aí a Hillary Clinton apareceu toda sorridente no final, quando Muammar Gaddafi já tinha sido sodomizado lá por uma... foi complicada a situação dele lá, não sei se vocês lembram, né, que ele foi encontrado dentro de um buraco. Enfim, história agora, né? Washington acusou Moscou de usar os seus mercenários na Líbia para interferir no conflito do país. Após uma reunião entre o presidente russo Putin e o comandante militar oriental da Líbia, Gaddafi, no final de setembro de Khalifa Haftar, no final de setembro de 23, a Bloomberg informou que estava a ser estabelecido um acordo de defesa que permitiria a Moscou expandir sua presença militar no norte da Líbia e poderia levar a uma base naval. Segundo o nosso entendimento, a Rússia vai sim se firmar fortemente na Líbia e vai acabar tomando
o comando daquele país. Isso aí por conta de mais uma barbeiragem dos liberais aí do Ocidente, né? Eles já estão lá fortemente e penso eu que no final da fritada, como se diz aqui no Sul, eles vão acabar dominando a Líbia. E aí, falando da questão alemã, eles perguntam, aqui está o Olaf Scholz, né? Pergunta o que está impedindo o rearmamento alemão. Acontece que muito, eles dizem. Berlim quer aumentar os gastos com defesa e a produção de armas, mas a guerra da Ucrânia dificultou. Com a aproximação da cimeira do 75º aniversário da OTAN, o chanceler Olaf Scholz disse na conferência de segundo de Munique, em fevereiro, que a Alemanha cumpriria este ano a meta de 2% do PIB da OTAN para despesas de defesa e manteria esse nível durante as décadas de 20 e 2030. Eu não sei se vocês lembram também quando a gente falava que o Trump ele colocou a Europa na parede, disse, olha, quem não gastar aquilo que é combinado em defesa, nós não vamos defender caso seja necessário, porque vocês não estão fazendo a parte de vocês e os Estados Unidos não vai mais ser o xerife do mundo. E aí a Alemanha agora começou a gastar bastante com isso. Só que agora está difícil porque a guerra da Ucrânia dificultou as fábricas alemãs de produzirem força total. A economia está um pouco complicada porque aí não vem o gás russo, o combustível russo para a Alemanha. Mas Bastian Gigerich, chefe do Instituto Internacional de Estudos de Segurança, com sede em Londres, disse que reverter os efeitos em toda a Europa de mais de 20 anos de subfinanciamento das capacidades de defesa exigirá pelo menos uma década de aumento substancial dos gastos com defesa. Ele não está sozinho pensando dessa maneira e por boas razões. Então, se a gente considerar isso, é presumível que em menos de uma década não haveria a possibilidade de uma guerra total. Acontece que a Europa talvez não tenha o poder de decidir se haverá ou não uma guerra. Se ela for atacada, ela tem de ir para o confronto com aquilo que tiver nas mãos. Então, mais uma vez, eu penso que a esperança da pacificação em favor da Europa e da Rússia e do mundo como um todo está nas mãos da eleição de Trump. Não que ele seja um salvador da pátria, mas eu imagino que quando eventualmente ele retomar o poder, ele vai pausar pelo menos a situação, né? Vai colocar tudo em stand-by, com exceção talvez da questão chinesa, né? Mas a China também está com grandes dificuldades financeiras, né? Então para ela também não é lá uma grande vantagem uma guerra total. E penso que tanto na China quanto nos Estados Unidos, se houvesse uma guerra conjugada com uma crise financeira de grandes proporções e colocasse os dois em uma guerra mundial, em confronto, poderia causar até convulsões internas e lutas pelo poder internamente. Então, as próprias classes dominantes dos respectivos países correm o risco de serem apeados do poder, porque aqueles que lhes querem apeados talvez aproveitariam o momento para tentar reverter a situação política, inclusive na China, que é um regime mais forte, mais fechado, mas mesmo dentro do Partido Comunista, com certeza há desavenças essas que são sufocadas em situações normais, né, mas que talvez num momento de caos elas venham a eclodir. E aí a Alemanha, né, vem com uma possibilidade aí de maiores investimentos. Nós temos que acompanhar isso aqui. Por enquanto tudo está em uma marcha lenta, nós temos acompanhado aí o processo de migração na Alemanha que está sendo refreado agora um pouco. Tem até algumas promessas deles construírem centros de deportação de imigrantes ilegais. Até mesmo a esquerda, os liberais ocidentais estão prometendo isso. É sinal de que a pressão popular está grande porque já tem muitos imigrantes ilegais no país. E as eleições por lá vão definir isso aí também. Vamos continuar acompanhando. Por enquanto, nessa terça-feira aí, o mundo acordou razoavelmente pacífico, né? Ou pelo menos não escalou em nada, né? Continua tudo mais ou menos como era antes no reino de Abrantes. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.